Você quer jantar com a gente? Perguntou uma garotinha ao poderoso CEO solitário sentado sozinho na véspera de Natal. Era véspera de Natal. A cidade brilhava com luzes, risos e o eco distante de canções natalinas. Mas para Leon Bennett, nada daquilo parecia uma celebração. Sentado sozinho em um banco de praça, com seu elegante casaco de lã e sapatos impecavelmente polidos, ele exalava autoridade, o típico retrato de um jovem CEO bem-sucedido. Mas por dentro havia um silêncio amargo, um vazio que nem todo o luxo do mundo conseguia preencher. Ao seu redor, famílias passavam apressadas, carregando sacolas de presentes e copos de chocolate quente. E ele ali, imóvel, distante, com o coração cansado de sorrisos falsos, festas luxuosas e expectativas vazias. Havia recusado, meses antes, o convite para a festa da família. Tudo o que queria era silêncio. Mas naquela noite, o silêncio parecia mais uma punição. Foi então que ele ouviu passos leves sobre a calçada coberta de neve. Pequenos, quase tímidos. Ele abriu os olhos. E ali estava ela, uma garotinha de cachos dourados despontados sob um casaco vermelho gasto, segurando com carinho um saquinho de papel amarrotado como se fosse um tesouro. Tinha olhos azuis grandes e cheios de uma esperança que já não existia no mundo dos adultos. Antes que ele pudesse dizer algo, ela falou, com a voz pura como o som de um sino. Moço, você quer jantar de Natal comigo e com a minha mamãe? Leon congelou. Não pela neve, mas pelo impacto daquela pergunta inocente, um convite verdadeiro, sem interesses, sem máscaras. Antes que pudesse recusar, ela segurou sua mão. Pequena, porém firme. E ele se levantou. Por quê? Nem ele sabia. Mas algo dentro dele, talvez esquecido, o deixou ser levado. Caminharam juntos pela avenida movimentada, o CEO e a pequena desconhecida, como um quadro fora de lugar, que, curiosamente, fazia sentido. As pessoas olhavam, algumas sorriam, outras cochichavam. Mas Leon sentia algo mudar. Como se aquele gesto simples fosse um presente que ele esperava a vida toda, sem saber. Dobraram por uma rua tranquila, onde as janelas tinham luzes amarelas e cortinas fechadas. Nada de mansões, tapetes vermelhos ou seguranças. Mas havia algo ali. Calorimetria vida real. É aqui, moço. A gente mora aqui, disse ela, pulando animada diante de um pequeno prédio com uma única guirlanda na porta. A porta se abriu antes mesmo dela bater. Uma mulher jovem, de olhos cansados mas doces, apareceu com uma sacola de compras nos braços. Ela olhou para Leon. Um segundo de silêncio. Surpresa, cautela. E um leve brilho de gratidão. Emma, disse a menina com orgulho. Esse é o moço que vai jantar com a gente hoje. Emma não disse nada por um instante. Apenas o encarou, leu sua expressão, e então, suavemente, abriu a porta. Entre, disse ela, com uma voz serena que não esperava respostas. O cheiro de frango assado e pão quente acolheu Leon como um abraço esquecido. A mesa era pequena, simples, com pratos diferentes entre si e uma vela solitária ao centro. Sophie, agora ele sabia seu nome, correu e apontou para a cadeira diante dela. Leon sentou-se, com o coração apertado, como se cada segundo naquele lar desconhecido desfizesse anos de frieza. Emma serviu o prato com delicadeza. Sem perguntas. Sem desconfiança. Apenas cuidado. Sophie disse baixinho: Feliz Natal, moço. Emma sorriu. Um sorriso verdadeiro. Leon engoliu seco. Feliz Natal, respondeu ele, com a voz embargada por uma emoção que havia enterrado há muito tempo. Eles jantaram em paz. Sem ostentação. Apenas comida quente, risadas infantis e uma presença que valia mais do que qualquer presente caro. Do lado de fora, a neve continuava a cair. Mas ali dentro, à luz daquela vela, Leon descobriu algo que sua fortuna jamais lhe deu pertencimento. Não era sobre o que estava na mesa, mas quem estava ao redor dela. Naquela noite. Naquela mesa pequena, naquele lar simples. O CEO solitário deixou de estar sozinho. Leon sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, seus ombros relaxaram. Ele não estava se defendendo, nem calculando cada gesto. A mulher, Ana, como ele descobriria depois, o observou olhar para Sophie e comentou, com um sorriso discreto. Ela sempre insiste na vela, mesmo quando é só nós duas. Diz que o jantar parece mais especial assim. Leon fitou a chama dançando suavemente, projetando sombras tênues pela parede. Lembrou-se dos jantares em sua infância, mesas repletas de comidas refinadas, talheres de prata, taças de cristal.
Mas sem risos, sem afeto. Silêncio frio. Ana serviu mais comida em seu prato. Ele tentou recusar, mas ela fez um gesto simples com a mão. Você tem cara de quem não faz uma refeição decente há algum tempo. Leon não respondeu. Ela estava certa, mas não como pensava. Porque ele percebia, naquele instante, que sua fome não era por comida. Era por aquilo uma mesa simples, um prato quente, e duas pessoas que não queriam nada em troca. Sentado naquela cozinha modesta, entre desenhos de giz de cera e estrelas de papel, o homem acostumado a jantares de gala e contratos milionários sentiu algo se acomodar dentro de si. Algo que antes vagava, sem saber onde pertencia. Quando Sophie se aninhou contra a mãe, olhos já sonolentos, e lançou a ele um sorriso tranquilo, como se sempre tivesse sido natural tê-lo ali, Leon sentiu algo surgir em seu peito. Esperança. Depois do jantar, os pratos foram lavados em silêncio, como se já houvesse harmonia entre eles. Leon quis ajudar, mas Ana apenas sorriu e negou com um gesto gentil. Hoje você é nosso convidado. Sophia dormia no sofá, enrolada em um cobertor felpudo, bochechas coradas pela emoção e pelo bolo. O apartamento, embora pequeno, agora parecia acolhedor, quase mágico. Do lado de fora, a neve caía em espirais lentas, silenciando a cidade. Leon voltou à mesa. Seu paletó estava dobrado sobre a cadeira. As mãos repousavam soltas. Ele não queria ir embora. Não por obrigação, mas porque algo ali o fazia querer ficar. Ana sentou-se ao lado dele, agora com duas canecas de chá barato e doce demais. Mas Leon aceitou o calor com gratidão. Ela é uma boa menina, ele disse suavemente, apontando com o olhar para Sophie. Ela é tudo, respondeu Ana, sua voz quase um sussurro. Houve um silêncio confortável. Até que Leon perguntou: há quanto tempo está sozinha? Ana olhou para a caneca, passando o dedo pela borda. Desde os 21. Leon esperou. Eu estava na faculdade. Queria ensinar literatura. Decorar a sala com estrelas de papel. Ela sorriu, triste. Conheci um homem mais velho, encantador. Dizia tudo o que eu queria ouvir. Acreditei nele. Leon não precisou ouvir o resto. Estava nas entrelinhas: gravidez. Abandono. Pais desapontados. Meus pais disseram que eu estava jogando minha vida fora. Quando decidi ter a bebê, disseram que não podiam me apoiar. Saí de casa 2 dias depois. Ela tomou um gole de chá, sem encarar nada em específico. Esperei que ele voltasse. Nunca voltou. Você criou Sophie sozinha? Leon perguntou. Ana assentiu. Trabalhei de garçonete, limpei casas, atendi telefone. O que aparecia. Mas nunca me arrependi dela. Sem ressentimento. Apenas verdade. E força. A força de quem não teve escolha, e mesmo assim seguiu. Leon permaneceu em silêncio, ouvindo. O que ela contava era diferente da sua vida. Mas, de algum modo, ele se via ali. Você já sentiu raiva? Perguntou, surpreso com a delicadeza de sua própria voz. Da vida, das pessoas? Ana sorriu de leve, quase com tristeza. Claro. Mas aprendi cedo que a raiva consome mais do que alimenta. Ela não conserta o que está quebrado. Fez uma pausa e completou. Não adianta culpar o clima. A gente só precisa achar um casaco melhor. Leon soltou o ar, quase um riso. Então disse: minha família é rica. Rica de verdade. Jatinhos, prédios com nosso nome em neon. Mas minha mãe não me abraça desde os 10 anos. Meu pai me vê como fracasso porque não herdei a empresa dele. Abri minha própria aos 18. E passei 3 anos sem falar com eles. Ana escutou. Não interrompeu. Não julgou. Quando ele terminou, ela estendeu a mão e pousou sobre a dele. Talvez eles te amem, disse ela, com calma. Só nunca aprenderam a demonstrar. Leon a olhou nos olhos. Não havia pena ali, apenas calor e uma compreensão silenciosa, que desarmou algo dentro dele. Ele assentiu, sentindo, pela primeira vez em anos, que alguém o via. Naquela pequena cozinha, com uma vela quase apagando, o mundo de Leon voltou a mudar. Não com festas, contratos ou milhões, mas com uma voz calma, uma xícara de chá e uma mão que dizia: você não está sozinho. E, de alguma forma, isso era suficiente. Algo havia mudado dentro dele naquela noite, entre o chá quente e a luz suave da vela. Agora, aquele pequeno apartamento com pratos diferentes e uma árvore de Natal feita de papel era o único lugar na cidade onde ele sentia que podia respirar. Leon começou a aparecer com pequenos gestos, uma caixa de doces de uma padaria no centro, um livro infantil que achava que Sophia poderia gostar. Numa tarde, notou a lâmpada da cozinha piscando. No dia seguinte,
Apareceu com uma nova e um banquinho, insistindo em trocá-la ele mesmo. Ana sempre agradecia. Ele sempre respondia com simplicidade: não faço isso por educação. Faço porque quero. As conversas entre eles foram se tornando mais longas, naturais. Enquanto Sophie brincava por perto, empilhando caixas de cereal ou desenhando Leon com um nariz enorme, eles falavam de tudo, e às vezes de nada. Outras vezes, Leon ajudava Sophie com quebra-cabeças enquanto Ana preparava o jantar. E os três jantavam juntos como se aquilo sempre tivesse feito parte da rotina. Numa tarde gelada, a neve começou a cair com força. Leon ligou dizendo que passaria rapidamente, só para deixar algo para Sophie. Quando Ana abriu a porta, surpresa, ele estava coberto de neve, mas sorria. Você vai pegar um resfriado andando assim por aí. Vale a pena, ele respondeu. Tirou do saco de papel um objeto embrulhado em papel de seda e o entregou a ela. O que é isso? Perguntou Ana, abrindo devagar o tecido macio. Era um cachecol, de tricô delicado, cor creme, espesso, quente, claramente escolhido com cuidado. Ela congelou. Parece aquele que... Leon assentiu. Você comentou uma vez, dobrando roupas, que perdeu um assim no metrô. Disse que era bobo sentir falta de um cachecol. Ela olhou para o cachecol, depois para ele. A garganta apertada. Você lembrou disso? Eu esqueço de muitas coisas ultimamente, disse ele, com sinceridade. Mas disso... eu lembrei. Porque você é a primeira pessoa que eu quis lembrar. Ana apertou o cachecol nas mãos. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas assentiu, como quem tentava manter as emoções dentro, bem guardadas. Não foi uma declaração grandiosa. Apenas um homem em um corredor simples, oferecendo algo silencioso, um presente, uma memória, uma mensagem não dita, mas profundamente compreendida. A rotina dos três foi se tornando natural. Leon passava depois do trabalho, às vezes com comida, às vezes só para ler histórias com Sophie. Um dia chegou com ingredientes e insistiu em cozinhar. Seu molho era mediano, mas Sophie aplaudiu como se ele fosse um mágico. Ana, sentada à mesa, o observava atrapalhado na cozinha com um olhar entre o riso e algo muito mais doce. Ela nunca disse que estava se apaixonando. Ele também não. Mas estava no modo como ela sempre olhava para a porta quando ouvia passos no corredor. No tempo que ele demorava mais para ir embora a cada visita. No jeito como Sophie o chamava de nosso Leon quando falava com seus bichos de pelúcia. E no cachecol, dobrado ao lado da porta, usado toda vez que Ana saía. Não eram gestos grandiosos. Eram escolhas pequenas, silenciosas. O tipo de amor que não chega com barulho, mas que fica. 3 dias haviam se passado desde o Natal, mas a estação ainda pairava no ar. Algumas janelas ainda brilhavam com luzes. A velha árvore plástica ainda piscava teimosamente no canto da sala. Depois do jantar, Sophie adormeceu no sofá, abraçada a um boneco de neve de pelúcia. Ana e Leon ficaram à mesa, uma vela tremeluzindo entre eles, lançando sombras longas sobre a madeira gasta. Ana traçava a borda da caneca em silêncio, até que, quase para si mesma, disse: o Natal nunca pareceu meu. Leon ergueu os olhos. Quando eu era pequena, não tínhamos quase nada. Uma fileira de luzes remendadas na janela e um recorte de árvore colado na parede. Uma vez, enfeitamos uma vassoura com fitilho e dissemos que era nossa árvore. Ela riu baixinho. Tentei acreditar que era suficiente. Olhou para Sophie dormindo. No primeiro Natal dela, estávamos sozinhos num quarto alugado, sem aquecimento. Eu a segurei a noite inteira, cantarolando músicas e fingindo que era mágico. Não consegui comprar um presente sequer. Leon sentiu um aperto no peito. Eu faço o que posso, continuou ela. Todo ano tento tornar melhor. Aquela árvore encontrei num bazar. Está com a base quebrada, então prendo com fita. Sophie não sabe. Para ela, é suficiente. Mas eu sei o que falta. Ela nunca teve uma de verdade. Ele perguntou. Ana balançou a cabeça. Nunca. Naquela noite, depois que Ana adormeceu ao lado da filha, Leon saiu em silêncio pela neve. Na manhã seguinte, como sempre, Sophie foi a primeira a acordar. Correu até a porta para ver se a neve havia aumentado, e então, o grito animado. Mamãe! Corre aqui! Mamãe! Ana levantou assustada e correu. Quando abriu a porta, congelou. Ali, diante do apartamento, havia um pinheiro pequeno, fresco, coberto de neve, com luzes brancas e sininhos de prata. Ao pé, um cachecol vermelho envolvia a base como um cobertor. No topo, uma estrela dourada de papel, torta mas cheia de intenção. E abaixo,
3 presentes embrulhados com papel pardo e laços vermelhos. Sophia dançava em círculos. Ele veio, mamãe. O Papai Noel veio de verdade. Ana se ajoelhou, os olhos marejados. Puxou um envelope colado a um dos pacotes. A caligrafia era familiar para Sophia, do seu Papai Noel secreto. Ela não precisava perguntar. Já sabia. Olhou pelo corredor, meio esperando vê-lo ali parado com aquele sorriso discreto. Mas havia apenas silêncio. O perfume do pinheiro. O som leve dos sinos dançando com o vento da manhã. Ana tocou os galhos gelados. Durante anos, ela tentou fazer mágica com o que não tinha. Fingir que não olhava a vida pela janela. Mas agora, alguém tinha aberto a janela para ela. Dentro do apartamento, a velha árvore piscava no canto. Mas já não era mais o centro. Do lado de fora, um homem havia dado à sua filha aquilo que ela nunca teve. Não com luxo, mas com gestos de ternura, presentes simples, e uma promessa silenciosa cumprida. E pela primeira vez em sua vida, Ana sentiu o Natal realmente chegar. Março chegou, e com ele, os primeiros sinais da primavera. A neve havia se transformado em poças, e o vento trazia cheiro de renovação. No modesto apartamento decorado com borboletas de papel nas janelas, uma certa garotinha contava os dias para algo inédito. Seu primeiro aniversário de verdade. Sophia ia fazer 4 anos. Para a maioria, parecia apenas mais um aniversário. Mas para Ana, era tudo. Era o primeiro ano em que ela pôde comprar um bolo. O primeiro ano em que Sophia tinha amigos da creche do bairro. O primeiro ano em que sua filha usaria um vestido de princesa, não emprestado, mas escolhido por ela mesma. E para Sophia, havia uma alegria maior que todas. Um nome que ela repetia sem parar, rindo e rodopiando no vestido lavanda. Tio Leon. Leon tinha prometido: serei o primeiro na sua porta. 8 em ponto. E com uma surpresa. Juramento de Mindinho. Ana viu aquela promessa ser feita. Seu coração se encheu, de alegria, de ternura, e de um cansaço que só quem já foi deixado sabe sentir. Leon era bom com elas. Consistente. Presente. Mas ainda assim, uma parte dela vivia com aquele medo silencioso de ser esquecida. De novo. 2 dias antes da festa, o celular de Leon tocou em plena reunião de diretoria. Singapura. Uma fusão bilionária. O CEO rival tinha mudado a agenda de última hora. Ele só estaria disponível na manhã do aniversário de Sophia. Leon sentiu o sangue sumir do rosto. Levantou-se em silêncio. Saiu da sala sem explicar nada. Naquela noite, ligou para Ana. Talvez eu não consiga voltar a tempo, disse, a voz baixa. A reunião é na manhã do aniversário. Estou tentando mudar as coisas. Ana não interrompeu. Ouviu tudo. E então respondeu, com doçura: você já fez tanto por nós. Mas, mais suave ainda. Só que agora ela te vê como família, Leon. Neste aniversário, ela não espera brinquedos. Ela está esperando por você. Leon ficou em silêncio muito tempo depois da ligação. O coração dividido entre o dever e o que realmente importava. 17 de março. Aniversário de Sophia. Em Nova York, Ana acordou cedo. O apartamento cheirava a açúcar e glace de morango. Balões enfeitavam as paredes. Sophia girava pelo chão, radiante no seu vestido lavanda, os cabelos presos com presilhas brilhantes. Ele já vai chegar? Perguntou pela terceira vez em 1 hora. Ana ajoelhou-se para ajustar a barra do vestido. Ele disse que ia tentar. Sophia inclinou a cabeça. Mas ele prometeu. Ana não respondeu. Seus olhos arderam. Virou o rosto para esconder. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Leon estava sozinho em uma suíte luxuosa de hotel, em Singapura. A reunião havia terminado mais cedo que o esperado. Tudo tinha corrido bem. O contrato estava fechado. O sucesso, garantido. Mas ele não sentia nada perto de satisfação. Sobre a mesa à sua frente, repousava uma caixinha de veludo. Dentro, uma pulseira de prata delicada, gravada em letras cursivas minúsculas. Sophia e mamãe, meu lar para sempre. Leon a encarou por longos segundos. Depois se aproximou da janela. A cidade brilhava sob seus pés. Mas tudo o que ele conseguia imaginar era uma menina de 4 anos, vestida de lavanda, esperando na porta. O peito apertou. O que estou fazendo aqui? Murmurou. Se tudo o que eu quero está em outro lugar. Sem hesitar, pegou o celular. Cancelou todas as reuniões. Ligou para a assistente. Remarque meu voo. Estou indo para casa. Horas depois, o apartamento de Ana estava tomado por crianças, risadas e confetes. Coroas de papel,
dedos lambuzados de glace. Ana olhava o relógio vez após vez. O sorriso começava a desbotar. Quase anoitecia quando a campainha finalmente tocou. Ela abriu a porta e lá estava Leon, ofegante, despenteado, segurando a caixinha de veludo nas mãos. Sophie o viu do outro lado da sala e gritou de alegria. Você veio. Correu e se jogou nos braços dele. Eu prometi, ele sussurrou, apertando-a contra o peito. Ana observava da porta, os olhos marejados. Ele olhou para ela. Sorriu com doçura. Colocou a caixinha em suas mãos. Ela abriu. Os dedos tremiam. Leon se aproximou, a voz baixa. Perdi o bolo. Mas cheguei para o que importa. E naquele instante, o dia ficou perfeito. Não por causa do bolo, nem dos presentes, nem da festa. Mas porque uma promessa foi cumprida. E dois corações, que nunca haviam acreditado completamente na constância, finalmente acreditaram. O sol já começava a se pôr quando Leon retornou àquele apartamento tão familiar. Na mão, uma pequena caixa de presente, envolta em fita azul marinho. Não avisou que viria. Não mandou mensagem. Algo dentro dele precisava que fosse real. Sem agenda. Sem cerimônia. Apenas ele, chegando. Porque queria estar ali. Respirou fundo. Bateu suavemente. Dentro do apartamento, Sophie brincava sentada no tapete da sala, cercada de panelinhas e copinhos de brinquedo. Ouviu a batida na porta. Parou. E então, gritou. Mamãe, é ele. É o Leon. Correu até a entrada. Ana apareceu no corredor, enxugando as mãos no pano de prato. Abriu a porta e o viu ali, cabelos bagunçados, sorriso tranquilo. O tio Leon voltou. Sophie gritou. Mamãe. A mesa tem 3 cadeiras de novo. Agora posso cortar o bolo. Ana sorriu, surpresa e comovida. Leon entrou. Tirou o casaco. Colocou a caixa sobre a mesa da cozinha. Desculpa, disse ele, a voz baixa. Por quase não chegar. Por às vezes não saber onde pertenço. Ergueu os olhos e encarou. Mas se ainda houver espaço aqui, eu gostaria de voltar, de sentar nessa mesa e não perder mais nenhum aniversário. Ana não respondeu de imediato. O aquecedor zumbia ao fundo. Sophie soprava chá imaginário em xícaras de plástico. O cheiro doce do bolo ainda pairava no ar. Então, com suavidade, Ana deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam, mas ela sorria. Firme. Serena. Sempre houve espaço para você aqui. Esse lugar nunca foi ocupado por mais ninguém. Naquela noite, os 3 sentaram-se à mesa. Sem cerimônias. Sem chapéus de festa. Apenas um jantar simples aquecido no fogão. E uma paz suave que os envolveu como um cobertor antigo traço. Conhecido, seguro, amado. Sophie tagarelou sobre o dia, sobre os seus amigos, sobre a coroa que vivia caindo durante o parabéns. Leon ouvia tudo, sorrindo, recarregando seu suco como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Ana os observava. E seu coração nunca esteve tão cheio. Mais tarde, com Sophie adormecida no ombro de Leon, Ana trouxe uma xícara de chá para ele. E no silêncio daquela noite, entre promessas cumpridas e espaços preenchidos, nascia algo que não precisava ser dito. Porque já era amor. Eles sentaram-se em silêncio. Palavras já não eram necessárias. Leon olhou para a menina adormecida contra seu peito, depois para Ana, que observava a filha com um olhar calmo, sereno, completo. Ele pensou em todos os jantares que havia perdido em restaurantes luxuosos, os feriados passados com estranhos de terno, os negócios que consumiram seus dias. E então olhou para aquele momento, suave, real, silencioso, e algo se encaixou dentro dele. Aquilo era lá. Não porque fosse dele. Não porque tivesse sido conquistado. Mas porque ele era desejado ali. Porque 2 pessoas uma que só entendia a alegria dos abraços e do bolo, e outra que carregava o mundo em silêncio haviam deixado ele entrar. Ele não precisava mais de permissão. Nem de provar nada. Aquele era o seu lugar. E a mesa nunca mais esteve vazia. Um ano depois, tudo havia mudado. Não porque Leon Bennett tivesse se afastado do mundo corporativo. Não porque sua empresa tivesse batido recordes. Nem porque Ana agora ensinava música no centro comunitário local. Era porque eles estavam juntos. Depois de meses de jantares compartilhados, histórias antes de dormir, caminhadas tranquilas e manhãs barulhentas de panquecas queimadas, Leon, Ana e Sophie se mudaram. Não para uma cobertura de luxo, mas para um apartamento ensolarado, com chão rangendo e janelas que deixavam entrar a luz dourada da tarde. No canto da sala, uma árvore de Natal alta, enfeitada em dourado e branco. Pendurados nos galhos de baixo estrelas tortas de papel feitas por Sophie. Leon costumava ficar parado ali, café na mão, Sophie em seu colo,
acrescentando mais um enfeite feito à mão. Ele nunca amou tanto uma árvore. Dias antes da véspera de Natal, Liam fez algo inesperado. Convidou Anna e Sophia para jantar com seus pais. O primeiro convite em mais de uma década. Anna hesitou. Você tem certeza disso? Quero que conheçam as pessoas que me completaram. Ele respondeu. Eles foram. A casa dos Bennet continuava grandiosa traço. Mármore frio, tetos altos, silêncios longos. Mas algo havia mudado. A mãe de Liam recebeu Anna não com palavras, mas com uma xícara de chá servida em silêncio e um leve aceno de cabeça. O pai dele, sempre reservado, colocou diante de Sophia uma pequena lata de prata. Dentro caramelos macios. Meus favoritos, Sophia exclamou, encantada. Liam notou a curva discreta no canto da boca do pai. Não era bem um sorriso, mas quase. Sem pedidos de desculpas, sem reconciliações dramáticas. Apenas gestos pequenos. Suficientes. Quando saíram, os corações estavam mais leves. E algo dentro de Liam finalmente se soltou. Então chegou a véspera de Natal. O apartamento estava tomado pelo cheiro de canela e legumes assados. A neve caía lá fora. Dentro, luzes piscavam, risos ecoavam, e o mundo parecia inteiro. Convidaram vizinhos, mães solteiras, idosos solitários, o viúvo que sempre alimentava os passarinhos. Não foi uma festa luxuosa, mas foi viva. E foi amor. Sophia corria pela casa em seu vestido verde brilhante, bochechas coradas, irradiando alegria. Liam observava Anna do outro lado da sala traço. O vestido vermelho, o sorriso leve, o jeito de quem pertencia à felicidade. Ele levou a mão ao bolso. Tocou a caixinha de veludo escondida ali. Mais tarde, quando a música suavizou e os risos viraram sussurros, Liam se levantou. Pegou a mão de Anna. Conduziu até o centro da sala, sob a árvore. Sophia os seguiu. Mas parou. Sentiu que aquele momento era diferente. Liam se virou e ajoelhou-se. Não para impressionar, mas para honrar. Anna levou a mão à boca. Surpresa. Ele abriu a caixinha. Um anel. Simples. Elegante. Mas não foi o anel que a emocionou. Foi o que ele disse. Eu achava que Natal era feito de festas grandiosas. Ele sussurrou. Mas então você me deixou entrar. Me alimentou naquela mesa minúscula. Me fez rir de novo. Me deu a única coisa que eu achei que nunca teria. Um lugar ao seu lado. Ele olhou para Sophia, agora pulando de ansiedade. Você nem sabia. Mas estava compondo a música que minha vida precisava. Levantou-se. Pegou as mãos das duas. Com vocês, eu encontrei meu lar. Sophia gritou. Diz sim, mamãe. Diz sim. Anna chorava, sorrindo. Sim. Ela sussurrou. A sala se encheu de aplausos suaves. Liam beijou sua testa e ficou ali traço. Uma mão na de Anna, a outra na de Sophia. Debaixo das luzes da árvore, uma família nasceu. Pequena, completa, cheia de graça e amor. A neve voltou a cair lá fora. E, lá dentro, Liam finalmente entendeu o que era pertencer. Às vezes, tudo o que se precisa é um convite simples, uma mãozinha estendida, e um lugar vazio à mesa. Para mudar uma vida para sempre. Liam entrou naquela véspera de Natal sozinho. Mas saiu dali com algo muito maior que sucesso ou riqueza. Amor, pertencimento e um lar. No coração de duas pessoas que não tinham nada a oferecer, além de tudo que realmente importa. Na Soulstirring Stories, acreditamos que os momentos mais silenciosos carregam as verdades mais profundas. Que a gentileza cura. E que o amor, quando é oferecido de coração aberto, sempre encontra o caminho de volta para casa. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma história que aquece a alma. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, às vezes, as famílias mais lindas não começam com sangue, mas com um coração aberto e uma cadeira vazia. Música suave e emocional sobe lentamente.